Bom, vamos corrigir essa atividade que eu deixei ontem. Identifique quais das sequências abaixo são PA e informe sua razão. Bom, para a gente ver se uma sequência é PA, a gente tem que ver se existe uma razão, né? Ou se a diferença entre cada termo e o seu anterior é a mesma. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí, porque por conta dos sinais, então pode confundir um pouco a gente, né? Então, na letra A, eu vou ver a diferença, né, entre o -1 e o -3, que na verdade é -1 menos, né, -3. Coloco o -3 entre parênteses para não confundir o sinal. E aí, -1 menos com menos, mais 3. Aqui, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 2. 2 é a diferença de -1 e -3. Agora, a gente vai ver do 3 para o 1, para o -1, aliás. 3 menos -1, olha só, 3 menos com menos, mais 1. 3 mais 1, 4. A diferença já deu diferente. Então, significa que não é PA, não tem como a gente calcular a razão, não precisa continuar fazendo o cálculo, né? Porque se um deu diferente já não é PA, então não precisa continuar. Não é PA, certo? Na letra B, a letra B, vamos ver, né? A gente vai fazer 9 menos 3. 9 menos 3 é 6. 15 menos 9. 15 menos 9 também é 6. E 21 menos 15. 21 menos 15 também é 6. Isso significa que é uma PA, né? E a razão é 6. É o número que eu fui somando, né? Para obter o outro. 3 mais 6, 9, mais 6, 15, mais 6, 21. Esse aqui, bom, todos são número -1, né? De um para o outro, se a gente fizer -1 menos -1, vai dar 0, né? Porque eu fui somando 0. -1 mais 0, -1, mais 0, -1. Então, sim, é PA. E a razão, vou botar aqui, a razão R é 0. É uma PA constante, né? E agora a gente tem aqui, vamos ver essa última. A letra D. Vou botar aqui. A letra D. Eu vou fazer -3 menos 8. -3 menos 8. Que é -3, menos com menos, mais, então, mais 8. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, que é positivo. Então, 5. Agora, 2 menos, menos 3. 2 menos 3. Menos com menos, mais. 2 mais 3, 5. 7 menos 2, 5 também. E 12 menos 7, 5 também. Então, todas as diferenças deram 5, significa que é PA e a razão é 5, ok? Questão 2. Determine o primeiro termo de uma progressão aritmética. Ele quer saber o A1, né? O primeiro termo. De razão -3 e 20º termo igual a -56, ou seja, A20 igual a -56. Se ele fala que o 20º termo
é igual a menos 56, então esse 20º termo também me diz quem é o n, né? O n é 20, porque eu tô indo até o 20º termo. Então, a gente vai usar a fórmula, o termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A n é o A20, né? Que a gente já sabe o valor, que é menos 56, né? Sempre que ele der um termo já calculado, ele disse 20º termo igual a menos 56. Então, eu comecei do termo 1, o 20º termo é 56, ou seja, o AN, menos 56. O AN é menos 56. Esse 20 é o N. Então, igual a 1, que é o que eu quero encontrar, mais N, que é 20, menos 1, vezes R, que é menos 3. Então, a gente vai ter aqui menos 56 igual a 1, mais, tem que resolver o parêntese primeiro, né? 20 menos 1, 19, vezes menos 3. E aí, menos 56 é igual a 1. 19 vezes menos 3 dá menos 57, tá? Como a 1 tá do lado de cá, eu quero isolar, né? Vamos direto. Eu quero isolar o A1, então eu vou tirar o menos 57 daqui e trazer para o lado de cá. Vai trocar o sinal, né? Menos 56, o 57 está negativo, eu trazendo ele fica mais 57 igual a 1. Aí, menos 56 mais 57, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. 1 é igual a 1, né? Ou A1 igual a 1, né? Lembrando, eu tenho o costume de fazer com vocês, né? Trocar aqui tudo de lado, aí não precisa trocar sinal. Pode fazer isso também, né? Só mudei aqui um pouco a forma de fazer. Vocês veem que tem várias formas de resolver uma equação, né? Mas no final dá a mesma coisa. A1 igual a 1. Questão 3. Determine o 18º termo da PA. Então, eu quero o 18º termo, o A18. Sabemos que vamos usar o termo geral, né? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A1 a gente tem aqui, que é 7, primeiro termo. N é a quantidade de termos. Como eu quero o 18º, são 18 termos. R, eu vou descobrir aqui, né? É só fazer qualquer termo menos o anterior. 15 menos 11, né? 4. Posso fazer qualquer um. Se fizer 11 menos 7, também vai achar 4, a razão. Então, eu quero encontrar o termo A18, o 18º termo. A1 é 7, mais N, que é 18, menos 1, vezes a razão, que é 4. Aí, a gente vai ter 7 mais 17 vezes 4, né? Resolvendo parênteses, 18 menos 1. A18 vai ser igual a 7 mais 17 vezes 4 é 68. Aí, A18, 7 mais 68, 75. Esse é o 18º termo. Questão 4. Essa já envolve soma, né? Calcule a soma dos 25 primeiros termos da PA. Bom,
pediu a soma, né? Que nós já vimos que é A1 mais AN vezes N dividido por 2. O problema é que a gente vê que na fórmula da soma nós vamos precisar do último termo. E a gente não tem, porque são 25 termos. Eu quero a soma dos 25 termos. Deixa eu colocar aqui. Eu quero a soma dos 25 termos. Então, eu preciso do 25º termo. Eu não tenho. Então, eu vou calcular. Quase sempre que você for calcular a soma, vai precisar fazer antes para encontrar o último termo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Nem sempre, quando pede a soma, você vai só para a fórmula da soma. Normalmente, você vai ter que calcular alguma coisa antes. Então, A1 mais N menos 1 vezes R. Eu nem... Aqui. O A1 é 1, né? Primeiro termo. O N, quantidade de termos, é 25. E a razão aqui é 2, né? 3 menos 1, 2. Então, vamos lá. A25 é igual a A1, que é 1, mais N, que a gente já viu aqui que é 25, menos 1, vezes a razão, que é 2. A25 é igual a 1 mais 25 menos 1, 24 vezes 2. Aí, vamos fazer a multiplicação primeiro. 1 mais 24 vezes 2, 48. E aí, A25, 1 mais 48, 49. Pronto. Encontrei o 25º termo, posso ir encontrar a soma agora desses 25 termos. A1, que eu já tenho aqui, que é 1, mais a N, que eu acabei de calcular, a N, né, é o último termo lá da progressão, acabei de calcular que é o 49, vezes N, N aqui é 25, que são 25 termos, dividido por 2. Então, a soma dos 25 termos, 1 mais 49, 50, vezes 25, dividido por 2. Aí, eu disse a vocês, tanto faz multiplicar e depois dividir por 2, ou dividir um deles antes, né? 50 dividido por 2 é 25. E aí, eu faço 25 vezes 25, que é 625. Essa é a soma, ok? Quinta questão. Qual é a soma dos números pares compreendidos entre 1 e 101? Olha só, a questão não diz de cara que é uma PA, mas a gente precisa perceber, né? Quem são os números pares entre 1 e 101? Número par, 2, 4, 6, 8, taranã, até o 100, né? Bom, dava, gente, pra gente ir direto para a fórmula da soma. A1 mais AN vezes N sobre 2. Porque a gente já tem o A1, já tem o AN, e dá pra gente perceber quem é o N, né? Olha só, a soma... O N é quantidade de termos, né? Quantos números pares eu tenho de 2 a 100? É só a gente pensar. De 1 a 100 são 100 números, né? São 100 números. Se de 1 a 100 são 100 números, quantos são pares? Metade é par e metade é ímpar. Então, 100 dividido por 2 é 50. A metade de 100 é 50. Então, dava tranquilamente para você saber que o A1, né, que a gente vai precisar aqui, é 2, que o AN,
que é o último termo, é 100 e que o N é 50. Repetindo, né? De 1 a 100 são 100 números, então de 1 a 100 números pares que eu tenho é a metade. De 1 a 100 são 100 números, metade é par, metade é ímpar, né? Como eu só tô pegando os pares aqui de 1 a 100, porque de 1 a 100 tanto faz eu falar de 1 a 100 ou a 101, né? Mas é porque de 1 a 100, como eu só quero par, par vai até 100, então de 1 a 100 metade é par, metade é ímpar. Então, a metade de 100 é 50, eu tenho 50 números pares. Se você não conseguisse pensar isso, dava tranquilamente pela fórmula para você encontrar o N. Sempre que você não tiver um dado, pode ser o AN, o A1, o N, o R, você vai para essa fórmula primeiro, antes de ir para a soma. Então, ó, o AN é 100, veja que a gente vai achar 50. O A1 é 2, mais N é o que eu quero encontrar agora, vezes o R, que é 2, né? Tô somando sempre 2 de um número par para o outro. Aí, a gente vai ter 100 igual a 2 mais. Eu preciso fazer a distributiva. 2 vezes N, 2N. E menos 1 vezes 2, menos 2. Olha só, 2 menos 2 vai dar 0, né? E aí, vou trocar de lado aqui o 2N e o 100. Eu tenho 2N igual a 100. Lembrando que como eu troquei tudo de lado, não preciso trocar sinal. O 2 está multiplicando, ele vai vir, então, dividindo. 100 dividido por 2, N é igual a 50. Então, mesmo que você não tivesse pensado, é 50 porque é metade dos números de 1 a 100, você podia jogar na fórmula que achar o 50 do mesmo jeito. E aí, agora a gente pode encontrar a soma. O A1, que é 2, mais a N, que é 100, vezes N, que acabamos de encontrar, que é 50, dividido por 2. Então, a soma desses números é 2 mais 100, 102, vezes 50, dividido por 2. E aí, posso dividir aqui, né? 102 dividido por 2 dá 51. E 51 vezes 50 dá 2.550, ok? Questão 6. A soma dos 20 primeiros termos da sequência é igual a... Então, novamente, que é soma, não temos o último termo, vamos para o AN, calcular o AN. A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o AN, que vai ser o A20, né, que eu quero encontrar, que eu quero a soma dos 20 primeiros termos, é A1 é 10, né, primeiro termo, N, quero a soma dos 20 termos, então é 20, e a razão é quanto aqui? 6, né? 16 menos 10, 6. Então, A1 já tenho aqui 10, mais N, 20, menos 1, vezes R, que é 6. A20, 10 mais 20 menos 1, 19, vezes 6. 19 vezes 6 é 114. E aí, A20, 10 mais 114, 124. Encontramos o A20, mas o que eu queria era a soma. Vou calcular agora a soma dos 20 primeiros termos.
A1 mais AN vezes N dividido por 2. Não fiquem com preguiça de escrever fórmula. Vejam que eu escrevo toda hora e vocês precisam escrever para memorizar. A soma dos 20 primeiros termos, A1, que é 10, mais AN. AN é o que eu acabei de calcular, 124. Vezes N, N é 20, dividido por 2. Então, a soma dos 20 primeiros termos, 10 mais 124, 134, vezes 20, dividido por 2. Aqui eu posso dividir o 20 por 2, né? Você sempre procura dividir o número que fique mais fácil a multiplicação depois. Eu podia dividir esse, ia me dar mais trabalho de dividir, né? E eu ia ter que multiplicar por 20. O 20 a gente divide de cabeça e também a gente multiplica de cabeça, é só acrescentar o zero, né? 134 vezes 10, só acrescentar o zero. Então, a gente sempre faz essa continha aqui, vendo o que fica mais fácil. Se for mais fácil simplificar o de cá, a gente simplifica o de cá. Se for mais fácil esse, a gente simplifica esse. Última questão, questão 7. Também não fala que é uma PA, mas a gente precisa, na leitura, perceber. Olha só. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de seu filho. Pretende começar com R$ 5 e ir aumentando R$ 5 por mês. Ou seja, depositar R$ 10 no segundo mês, R$ 15 no terceiro mês e assim por diante. Após efetuar o 15º depósito, ou seja, depois de 15 depósitos, N igual a 15, né? A quantia total depositada por ele será de... Bom, ele vai depositando a quantia todo mês, né? Aumentando de 5 em 5. Se aumenta de 5 em 5, eu já sei que isso é a minha razão. O 5 é a razão, né? Ele quer saber, após o 15º mês, qual a quantia total depositada. Ou seja, ele não quer saber quanto o pai... Olha a diferença na pergunta. Qual o valor do depósito no 15º mês? Ou quanto o pai depositou no 15º mês? Isso aí seria o AN. Mas não é isso que ele está perguntando. O que ele está perguntando é, após efetuar o 15º depósito, a quantia total, tudo que ele depositou, ou seja, a soma. Qual é a soma desses depósitos, né? Então, claramente, a gente vê que é uma questão de PA. Eu vou precisar calcular a soma, mas eu não sei qual é o valor do 15º depósito. Eu vou precisar, a gente já viu que na soma, né? Soma A1 mais AN vezes N dividido por 2. Sempre eu vou precisar do primeiro termo, do último. Então, eu vou precisar do último depósito que eu ainda não sei de quanto é. E aí, eu vou precisar da quantidade de depósitos, que eu já sei que foram 15. Então, vamos lá. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aí, o AN é o que eu quero encontrar, né? Que é o 15º depósito, igual a A1, primeiro depósito, R$ 5, mais N aqui, 15, que foram 15 depósitos, menos 1, vezes a razão, que é 5. Então, a 15 é 5 mais 15 menos 1, 14, vezes 5. A 15, 5 mais 14 vezes 5 é 70, né? E aí, a 15, 5 mais 70, 75. Então, o 15º depósito é de R$ 75.
Vou calcular agora quanto ele depositou no total nesses meses. A1, que é 5, mais AN, último depósito, 75, que eu acabei de calcular, vezes N, que é a quantidade de depósitos, N aqui, foram 15, dividido por 2. Então, a soma, 5 mais 75, 80, vezes 15, dividido por 2. Posso simplificar aqui, ficar 40. Então, a soma 40 vezes 15 é 600. Então, ao todo, depois de 15 meses, né? Depositando R$ 5 e aumentando 5 cada mês, 5, 10, 15, 20. Depois de 15 meses, o pai vai ter depositado no total R$ 600, ok? Então, estudem e, né, bons estudos.